E nós estamos dando início. Hoje é o 8º estudo, não é o 8º? Hoje é tarde. O 8ª vez que a gente se reúne aqui para estudar. E lembrando, casamento, que nós depois de hoje retornaremos com o estudo somente dia 9 Exatamente. de janeiro. Vamos lembrar isso. E vai haver um recesso nos dias 26/12 e 2/1. E estaremos retornando o estudo no dia 9 de janeiro, que é aniversário de alguém aí, uma pessoa que não presta atenção na escola dominical, que pergunta o versículo 2, 3 vezes, que às vezes mata o estudo, que chega atrasada, que cochila, não é uma... As perguntas do assunto que já passou, né? Na hora que já não está mais. Não, quando é do assunto que já passou é até bom, pior quando nem é do assunto. Que às vezes acontece também. Ai, meu Deus. E estaremos retornando no dia 9, vai ter bolo, vai ter coxinha, vai ter empada, vai ter foguete, Oba. vai ter refrigerante, Vai ter presentes. cachorro quente, Não vai ter presente. desculpa dele não trazer um presente. Vai ter presentes, Presente. né? E Eu vou deixar a lista no shopping. Igual casamento. igual né? casamento. E na semana passada, nós vimos que Jesus Cristo, ele tinha tudo para ser o Messias. Ele tem tudo para ser o Messias. Mas Israel não quis enxergar isso. Ainda que ele tenha apresentado todas as credenciais possíveis, necessárias, exigidas para se candidatar a Messias de Israel, porque qualquer um poderia falar, eu sou o Messias. Hoje em dia mesmo tem gente aí que fala que é Jesus Cristo, que reencarnou, que voltou. Na tribulação haverão Bem criativos, né? muitos anticristos. O espírito anticristão, ele permeia essa dispensação full-timecamente. O livro de João fala isso. 1 João. E ainda que Jesus Cristo tenha apresentado... Eu gostei, agora tem um relógio ali, né? Agora eu não tenho desculpas. 20 horas, 13 minutos. Tá na hora certa? Ele tá atrasado 11 a 13 segundos. Eu tentei marcar, mas não consegui. Então Em beleza. relação ao Brasil. Mas é bom que esteja atrasado. Não precisa fazer Eu placa, ganho não, 11 né? a 13 segundos. Então não precisa fazer placa. Não, hoje não. 21 e 15 está acabando, né? Então 21 e 10 eu já posso ir dando um jeito de finalizar. 9 e 10 ele começa a tocar o assunto principal. Ele vai até 9h30. Os últimos dois. O propósito hoje quinta-feiras. é apresentar os dois tópicos de hoje, é a rejeição ao Messias e, como consequência, a postergação, o adiamento da oferta e do estabelecimento do reino. Que a gente sabe que vai ser só lá no final da tribulação, depois da tribulação. Quer um papelzinho? E ainda que Jesus Cristo tenha apresentado todas as credenciais possíveis, necessárias para preencher o cargo, a pretensão de ser o Messias de Israel, que é como eu estava falando, qualquer um poderia falar, eu sou o Messias. Qualquer um da tribo de Judá poderia aparecer com essa pretensão. Mas prova então que você é o Messias. E Jesus Cristo, ele preencheu não somente o requisito genealógico, ele não somente apresentou as credenciais genealógicas por ser filho de Abraão e por ser filho de Davi, tinha que ser filho de Abraão, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Não poderia ser filho de Assur, né? E ele tinha que ser filho de Davi também, porque um descendente de Davi é que se assentaria eternamente no trono. Isso de acordo com Gênesis 12:3 e com 2 Samuel 7. O pacto abraâmico e o pacto davídico. Ele também, além de ter preenchido as exigências as exigências genealógicas, de ter apresentado as credenciais genealógicas, ele apresentou também as credenciais escriturísticas. Ou seja, a pessoa, a vida, a obra, os atos, o caráter de Jesus Cristo,
estavam de conformidade com aquilo que estava antecipado profeticamente. Ele se adequava àquilo que as escrituras que haviam sido escritas todo o tempo antes dele, 100, 400 anos antes, 600, 700, 1000, ou seja, ele se adequava às exigências escriturísticas. A vida, a obra, o caráter, tudo dele era compatível com o que as escrituras apresentavam em relação à pessoa que eles aguardavam e tinha expectativa. Eu até mandei para o e-mail dos irmãos uma apostila. Eu não mandei para você que eu não tenho seu e-mail, mas talvez ele não tenha te encaminhado, mas depois podia me arranjar seu e-mail do Ivan, mandar para o Ivan também. Na apostilinha lá a respeito desse nosso estudo, 365 profecias que se cumpriram durante a vida e o ministério de Jesus Cristo, sendo que 28 foram só nas últimas 24 horas. Na realidade são 366, depois eu achei um outro de Oséias. Poxa, mas se eu for jogar esse Oséias aqui agora, eu vou ter que mudar essa numeração aqui do 100 e não sei quanto até lá o 365, depois de quase. Aí eu falo, não, esse aí fica de fora. Porque tava... depois eu vou te ensinar um negocinho pra você fazer isso. Sempre já estava numerado, eu não vou renumerar 200, 150 mas tem jeito de você fazer assim. Ela que dá uma aulinha então depois eu vou fazer a nova edição. Eu trabalho muito com Word, então... Eu trabalho. Eu nunca te fiz curso de Word, ninguém nunca me ensinou Word, eu fui aprendendo assim, na marra. Né? Mas eu vou te... Todos, exceto o único que eu fiz curso foi o AutoCAD, o resto tudo foi na marra. Bem na marra. Tem que aprender, né? O bloco de notas é o mais facinho. É o mais simples. É só o meu favorito. E digitar, né? E além de ter preenchido as exigências e ter apresentado as credenciais genealógicas, filho de Abraão e de Davi, e escriturísticas, ter dado cumprimento a tudo aquilo que se dizia que o Messias seria, faria e etc., ele também preencheu as credenciais teológicas porque do céu se manifestou uma voz dando testemunho a respeito dele, na ocasião do batismo dele. Uma voz do céu, que as pessoas acharam que era um trovão, falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, um testemunho da primeira pessoa da divindade. Corroborado pelo testemunho da outra pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que se manifestou na forma corpórea de uma pomba. Eu estou olhando aqui agora o seu estudo. Essa página está onde? Que página? Eu ainda não lancei porque eu não sei lançar, o meu assessor técnico que lança. Os estudos de Apocalipse, onde estão os estudos aqui? Não, pois é, esse eu ainda não postei, eu vou postar hoje à noite, que o Rafa que sabe postar para mim. Porque ele vai postar aqui nesse aqui? Vou postar no blog também. Que nós podemos colocar abrir um link no site. Sim, eu já solicitei fazer esse link. Vamos providenciar então, tá? Eu sei fazer. Ok, então providencia já. Providenciar um link pro blog. Eu já tenho jogado alguma coisa aí, pretendo jogar mais coisa. E mais esse é o endereço aqui? É esse endereço aí. Então Isaac vai providenciar. Blogspot, blá blá blá. Vamos colocar que já. foi sugestão do Clécio, não sei se vocês se lembram, ele assistindo, nos chateando uma vez durante o estudo. Ele falou: olha, você fala tanto versículo que às vezes não dá tempo de anotar, porque você não cria um blog e posta isso lá. Então pode criar então no site? Pode, claro. Então Isaac vai providenciar. Aliás, eu já te solicitei isso há 365 anos. Agora que eu estou vendo que é caiu ao a vivo, ficha. Então, por favor, Isaac está responsável. Porque facilita, que só essa apostilinha aí, ela deve ter 800 versículos. Já pensou se eu fosse falar todos aqui, a munheca do Rafa, a sua, eu amei isso inventar, né? Eu estou me achando, por isso que eu imprimi. Pois é, e a pretensão é que não precisa escrever isso de versículo. No retorno dia 9, quando aí nós vamos entrar aí, que essas primeiras 8 semanas foi uma preparação, mostrar expectativa, etc. Aí nós vamos entrar realmente na doutrina escriturística, né? No conteúdo mesmo das escrituras que falam a respeito dessa doutrina do milênio. Aí nós vamos entrar, por exemplo, na questão da justiça, que é a característica máxima, desse período, é a justiça. Eu pretendo trazer para os irmãos um estudo sobre a justiça, que é uma coisa profunda. Eu penso que vai interessar muito a advogada, a doutora,
que se encontra, porque acho que é a sua praia a questão de justiça. E a questão de justiça é muito complexa. A gente acha que é porque a justiça não vale nada aqui no nosso país, a gente não dá o devido valor, mas justiça é uma coisa muito... A gente não tem noção. Se nós estivéssemos indo para o lago de fogo, quem sabe a gente ia dar o valor. Porque na hora que você estiver lá, com todos os seus pecados nas costas, diante de um trono que é branco, puríssimo, santíssimo, e perceber que você não consegue cumprir aquela exigência de justiça toda, e o que vai estar lá do lado dele, com a roupinha branca, bacana, de linho, a gente lá de toga de linho ao lado de Jesus julgando, recebendo uma justiça que é imputada, aí a diferença vai ficar bem evidente. Aí, então a questão da justiça é uma coisa linda. Eu até é o Kadosh. penso, Não, o Kadosh é santidade, é o Tzedek. Eu até penso, você falando isso, que muitas vezes tem muitas alegorias de que a pessoa vai chegar e vai tentar se justificar, vai tentar explicar. E tem até peças teatrais, eu já vi uma vez que a pessoa chega diante do trono e apresentou na faculdade. E eles fizeram um teatro fingindo que tinha uma balança, aí a pessoa subia na balança. Foi assunto nosso aí dos juízes. Aí a balança lá do outro lado, e sempre, aí vinha a pessoa mais, né, Madre Teresa de Calcutá e a balança lá também. Eles fizeram um teatro sem parecer. Do lado bom. Do lado ruim. Ah, é? Porque nunca adiantava. Não, isso é só mas eu não tô falando, a deixa eu só Madre fazer uma Teresa nós observação. cremos que ela... Não, ela era uma pessoa que a gente crê que realmente nasceu de novo. Não tô falando dela, tô falando assim, uma pessoa muito Por sã, melhor que seja, melhor em que se termos esforce. comportamentais. Porque a gente não posso usar ela, porque ela Sim. é uma pessoa que deu um testemunho de realmente ser uma grande mulher, foi usada por Deus mesmo. Mas eu tô falando, a pessoa que acha que é o perfeito de tudo e a balança sempre ia. E dá a impressão de que as pessoas vão ter essa oportunidade diante do trono, mas Vai ser ainda que, assunto nosso domingo agora, o 5 de juízo. e ainda que tenha, Não perca domingo às 9 horas da manhã, escola dominical. a pessoa não vai ousar, porque ela vai, aquilo que você falou, vai ver os outros lá que já tem aquele imputado, ela não vai ousar comparar, porque não tem A como. imputação da justiça, a satisfação da justiça divina, na realidade é algo impossível. É só Jesus Cristo, por ser Deus Emanuel, Deus, É só dado o mesmo. Deus que se tornou homem, é que conseguiu contornar essa questão do beijo. Né? Nós vamos falar do beijo. Porque o Justiça e a paz se sacrifício, porque o sacrifício do animal não satisfazia a justiça de Deus, ela encobria o pecado. O que satisfez foi a obra Era uma consumada. coisa provisória, exatamente. Era já viu, você tem o documento principal para o antigamente o CPF era assim, você ficava com um provisório até você buscar o definitivo, não sei se ainda é assim. Você pega no correio. Antes você ficava com um papel desse tamanho na carteira, depois você buscava um desse tamanho laranjado. Agora é um cartãozinho bem bonitinho azul. Essa dos animais era algo provisório. Além dele ter apresentado as credenciais genealógicas, escriturísticas e teológicas, ele também apresentou as credenciais de competência. Isso, nós estamos meio que caminhando aí pelo Mateus, né? É o Mateus 4, é a tentação. Por quê? Ele demonstrou ser competente como substituto do homem. A questão da obra vicária, da obra substitutiva. Tira o Carlos pica-fumo, põe o Cristo perfeito. Porque ele conseguiu sobreviver à tentação direta de Satanás. Isso está aí na apostilinha. Em condições adversas, exaustão física, fome, sede, pressão psicológica, ele conseguiu vencer numa condição adversa o que nós, homens, em Adão, não conseguimos vencer em condições totalmente favoráveis. Barriguinha cheia, Adão tinha acabado de comer uma jaca, e uma jaca é uma coisa, já viu? Devia ter jaca no Jardim do Éden. A jaca foi criada depois, só aqui no Brasil, quando o Cabral chegou, ele falou, vou criar a jaca para o Cabral. Ele já devia ter, estava com a barriga cheia, o clima era legal, era tranquilo, paradisíaco, folha, nem tomava sol, não tinha pressão psicológica, estava em paz e ele fracassou. E Cristo venceu numa condição totalmente diversa. Então Cristo tem como credencial a competência
da vitória sobre as tentações. E foram muitas ao longo de sua vida inteira. Hebreus fala que ele passou por todas possíveis, inclusive a tentação direta de Satanás. Então ele apresenta, apesar de Cristo ter demonstrado credenciais genealógicas, credenciais escriturísticas, credenciais teológicas, credenciais de competência, ele também apresentou as credenciais da autoridade legislativa. Lembra, nós vamos entrar nesses vários versículos, mas tem vários versículos que falam que o Messias vai ser o guia, não somente de Israel, mas das nações. Que ele vai... Tem aquele versículo de Isaías 26 que eu falei para Elaine. Naquele dia ele vai ser legislador, juiz e rei. Ele vai ser executivo, rei, legislativo, legislador e judiciário, juiz. É Isaías 26:10, se não me engano. Então, uma das funções messiânicas é a função de legislação, o de legislar, o de elaborar aquilo que vai reger não somente a vida nacional de Israel, mas a vida de todos os seres humanos no planeta durante o reinado de Cristo. E a lei vai sair de Sião. Fala isso. E as nações, os gentios vão pegar na franja da roupa do judeu e falar: me leva lá no seu Deus, que a gente está sabendo que a lei sai de lá, que vocês estão com Deus. E aí todo o ensino vai ser a partir do Messias no trono em Jerusalém, em Israel, para as nações. A própria samaritana fala em João 4, que quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Não, é exatamente o fato que ele é completo em si, e o reino, como as águas cobrem todo o mar, assim a palavra de Deus sairá de Sião. Está na apostila, conhecimento de Deus vai encher o planeta como a água cobre o mar. Isaías capítulo 11, se não me engano. São vários desses, nós vamos entrar nos pormenores. Então, a lei e vai funcionar. Sim. E vai funcionar. E isto, mesmo trazendo a insatisfação no coração de algumas pessoas que só revelarão no final lá do milênio, né? Ou durante... Porque a humanidade vai ser obrigada a andar nessa lei. Exatamente. E vai estar capacitada, porque ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. E além disso, não vai ter toda aquela pressão do adversário. Nenhuma pressão do adversário. Não vai ter os demônios, Satanás está todo acorrentado e preso. O único resíduo da queda vai ser a própria natureza pecaminosa dentro de cada, natureza carnal, de cada cidadão do reino que não é nascido de novo. Aliás, vai dar pano para manga essa carne. Exatamente. Aí vai revelar. Mas, não sei se os irmãos já observaram, quer ver, está até dentro do discurso aqui, ele demonstra a credencial legislativa, porque a autoridade de Jesus como legislador é demonstrada por causa da perfeita compreensão, você está aí no toque? Compreensão e interpretação que ele dá da lei mosaica. Ele mesmo falou: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele faz isso trazendo uma nova luz para o entendimento daquilo que Moisés havia transmitido. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei e expandir a lei, trazer, porque aperfeiçoá-la, porque o efeito que a lei caduca de Moisés, Hebreus fala que ela caducou, que a lei caduca de Moisés trouxe foi uma conformidade externa, uma exteriorização, uma religiosidade. Cristo denuncia isso lá em Mateus 23. Um copo limpo por fora e sujo por dentro, um sepulcro lindo, bonito, branquinho, caiado, mas por dentro cheio de ossos. Você faz o que o fariseu fala, mas não faz o que ele faz, não. Porque a lei caduca de Moisés trouxe uma conformidade religiosa exterior. E o que Cristo traz, e ele demonstra, ele apresenta essas credenciais em Mateus 5, 6 e 7, que é o chamado Sermão do Monte, onde muitas vezes ele fala assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está cumprindo e expandindo, ampliando a lei.
trazendo a maior compreensão da lei. Que o objetivo da lei não é a simples conformidade exterior religiosa, mas é uma adequação à própria pessoa de Deus. Eu não sei onde está o versículo que na apostila fala, nesse discurso do Mateus 5,6, ele fala: sede perfeitos como perfeito é o Pai. Esse é o objetivo da nova lei. 5,48. Esse é o objetivo da nova lei, da lei milenária, da lei da nova aliança que vai ser estabelecida com Israel e da qual a gente se beneficia por antecipação. Que a nova aliança não se cumpre na igreja. A igreja usufrui do Messias, usufrui do Cordeiro, usufrui da nova aliança, usufrui do novo pacto, mas ele foi prometido para Israel lá em Jeremias. É em Israel que vai se cumprir. A gente apenas está. Nós vamos ver aqui na postergação usufruindo por antecipação. Ele deu uma invertida no script aí, provisoriamente, em função da recusa. Nós estamos ligados ao novo pacto, à nova aliança, através do sangue de Cristo. Sim, porque o mesmo sangue que valida a nova aliança com Israel é o sangue que limpa o pecado do geral, do meu, dele, etc. E ele demonstra competência legislativa porque ele traz a melhor, a mais perfeita e a adequada compreensão da lei mosaica. A lei mosaica não quer que você não adultere só porque se você adulterar você vai ser apedrejado. A nova lei, a lei do milênio, não quer que você adultere porque isso não é algo que faz parte do caráter de Deus e, portanto, não deve fazer parte do seu caráter. Você tem que sintonizar com Deus, entrar na de Deus, se adequar ao caráter de Deus, estar em conformidade espiritual com aquilo que Deus pensa, não parecer com aquilo que Deus pensa. E ele apresenta essas credenciais. E finalmente ele apresenta o credenciamento, que nada adiantaria palavras, certidões de nascimento, eu sou filho de Abraão, ou blá 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 blá, discurso, se ele não demonstrasse poder. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, pega aí suas muletas, sua cama e vai para sua casa. E o defunto levantava, o portador de deficiência física, de mobilidade reduzida, andava, que não pode falar aleijado. Aquele portador de mobilidade reduzida andava, o cego enxergava e o pessoal falava, no discurso dos fariseus, eles falam, né, é inegável o fato do que a gente está presenciando e vendo. Né? É inegável que se operou um sinal maravilhoso aqui. Aí, ao invés da ficha do fariseu, do sacerdote, do ancião, do líder cair, falou: poxa, ele é filho de Abraão e de Davi. Tudo que acontece com ele bate com o que está escrito aqui. Né? Eu troco um e-mail com a Elaine, falei: Elaine, vou encontrar na rodoviária. A Elaine nunca me viu. Eu vou estar de boné verde-limão, um colete prateado. Assim, não tem como confundir, que ninguém sai com uma boina verde-limão, um colete prateado, uma calça laranja fluorescente, um tênis dourado. Eu vou chegar montado num jumentinho às tais horas e tantos minutos. Aí a Elaine está lá na rodoviária, chega alguém com um boné verde-limão, com um colete prateado, uma calça laranjada, um tênis dourado, montado num jumento. A hora que ele falou, eu falei: não é esse aí não, é o outro, vou esperar o outro. Caramba! Tudo apontava para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquela pessoa. Eles sabiam isso aqui de cor e salteado, isso é a profissão deles. Qual que é a sua profissão? Bibleiro. Tamarqueiro. Meu negócio é estudar a Bíblia, é saber tudo de profecia, mastigar esse negócio, saber se tem de trás para frente, igual salteado, e na hora que vem lá o rapaz sentado no jumento, eles não enxergaram. Essa foi uma excelente ilustração. Essa foi uma excelente ilustração que
abre o entendimento. Eu ia te usar dela com E interessante, mas também porque foi isso mesmo. e também, mas também temos o outro lado, que a profecia de Isaías também se cumpre. Que Nós vamos chegar no não Isaías 6. eles seriam cegos, eles viam, mas não conseguiam entender. Eles estavam lá, montados no jumentinho, todos os credenciais, tudo certinho, mas não conseguia discernir. Será, né? Será? Será que rapaz da mãe, de mano? Tudo dizendo que sim, mano. Não, mas se eles ficavam na dúvida, eles chegavam e falaram, até quando você vai deixar minha alma em suspenso? Fala abertamente, és tu, o Cristo. Eles estavam assim, eu falei, tinha um burburinho na Outra nação. coisa, casamento, que eu penso, que eles, desde lá dos 70, lá, que com os judeus sendo levados pela diáspora, os 70 começaram... 70 depois de Cristo. Não, 70 homens 70 que foram para apóstolos. construir, para preservar a palavra. Os escritores da Septuaginta, né? Que eu deixando. E começaram a criar tantas tradições e religiosidade, que eles estavam tão familiares com a coisa que eles não conseguiam ver o Messias do jeito que a palavra de Deus tinha Eu já ordenado. falei da maldição da familiaridade. Às vezes Literalmente. o irmão fala uma coisa fantástica lá, uma coisa que realmente é para a sua vida, que é para comover, você nem nota ou se fala, aleluia. Você já conhece. Já ficou acostumado com a igreja, já não... Eu gosto do tempo que vira e mexe, ele se manifesta. Amém! Aleluia! Que é para mexer mesmo. Então os fariseus, aquela liderança de Israel, a gente estava tão tradicionais e religiosos, familiarizados com as coisas de Deus, que eles não viram o Messias do jeito que a palavra de Deus descrevia. Aí chega na dobradiça do Mateus, né? De Mateus, no capítulo 12. Tá, é inegável o sinal, que ele opera sinais, que ele apresenta credenciais, apresenta. Então, como é que a gente faz com isso? Está lá em Mateus 12. Mateus 12, 24 a 32. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, quando ele falou, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, pega a tua cama e vai para sua casa. Aí eles murmuravam, ele não espera demônio, senão pelo poder de Beelzebub. Ou seja, ele é emissário do Beelzebub. Ele está fazendo um teatrinho aqui para a gente ver. Ele está querendo enganar nós. Ele é enviado de Satanás. Beelzebub é o chefe. O chefe combinou com o subalterno o seguinte: na hora que eu falar sai, você sai. Então a gente acerta nossas contas depois. E como isso o entendimento deles, Jesus Cristo, aquela pessoa que está se apresentando como Messias, veio em nome de Beelzebub, do maioral dos demônios. Ele combinou com os demônios que na hora que eu falar sai, o demônio fala sim, chefe, e sai. Não é porque ele tem uma autoridade que é superior à de Beelzebub e a dos demônios e espere. Aí Cristo fala, olha, todo pecado eu perdoo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem como perdoar? Porque se você ofender o Pai, o Espírito Santo te move para a pessoa de Jesus Cristo. Olha, o seu pecado tem solução aqui, do sangue. Se você fala contra o Filho, o Espírito Santo chama, porque o Espírito Santo trabalha com todos, independente de ser nascido de novo ou não. Ele convence o mundo do pecado. A convicção de pecado é algo que o Espírito Santo atua em qualquer consciência. De um hindu, de um nascido de novo, de qualquer pessoa no planeta, de qualquer época. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo da justiça. Esse versículo específico, o do João 16 ou do Mateus? Esse do pecado com o Espírito Santo, o contexto é que Jesus não tinha ido na cruz ainda. Porque a obra da cruz foi completa.
a obra foi consumada pelos pecados de toda a humanidade, inclusive todos os pecados. Então, naquele contexto, ainda o pecado contra o Espírito, esse não tinha perdão, Jesus citou. E para você pecar contra o Espírito, você tem que estar pessoalmente vendo uma obra de Jesus Cristo e falar que ela Pois não é de Deus. e que não tem perdão. Era naquele contexto antes da morte, porque após a morte de Cristo, todos os pecados de toda a humanidade, 1 João 2,2, foram lançados ali na cruz. Então, para o novo que nasce de novo, é impossível pecar contra o Espírito. Para o incrédulo, hoje, na nova dispensação, desde a obra do Calvário, todos os seus pecados, no momento que ele confessa, é lançado na cruz. Porque na sua ignorância, ele pode até blasfemar, mas só que no momento que ele confessa Jesus, é limpo. Sim. Agora, naquele contexto de Jesus, que Jesus citou ali, ele não tinha ido na cruz ainda. Mas eu não estou nem olhando esse aspecto. O que eu estou olhando é um aspecto no sentido de que é o Espírito Santo é a última instância. Como é que fala em advocacia? É o tribunal máximo, é o Supremo. Porque os três estão conectados no... Sim. Tem como. O que realiza a obra de convicção para arrependimento e condução a Cristo é o Espírito Santo. A obra que Jesus Cristo estava executando ali diante da nação era pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo era a pessoa que estava qualificando e capacitando o homem Jesus Cristo de operar. Se aquela geração, se aquela pessoa recusa a obra do agente executivo do Espírito Santo, não existe alguém que possa trazer uma convicção a essa pessoa. Se você fala, Espírito Santo, não quero nada com você, a sua obra é nula, você não trabalha, você não funciona, você não atua, nem por si mesmo, nem através de Jesus Cristo, nem através de ninguém. Não tem mais uma outra instância, não tem mais quem possa fazer esse serviço. Por isso que é algo que não tem condição de se perdoar. Porque o Espírito Santo é a última instância. Porque se você nega a eficácia do trabalho dele, não tem outro que opere. Porque se nós levarmos, por exemplo, após a cruz, por exemplo, no tempo de hoje, os testemunhos de Jeová não teriam salvação para eles, entendeu? Então não teria salvação para eles. Porque para eles a pessoa do Espírito Santo nem existe. Nem existe. Ele é só então, a Rayovac de Deus. Mas pelo contrário, até o arrebatamento. Ele é só a energia. Então, é só um monte de elétrons. Até o arrebatamento da igreja, eles podem confessar Jesus e ser salvo. E eu sugiro que, se você for testemunho de Jeová e estiver assistindo, que você confesse Jesus Cristo como Senhor no poder do Espírito, pela oração que o Espírito leva lá em cima, traduzindo esse monte de gemido, esse monte de grunhido que a gente faz, né? Não, eu achei interessante isso porque como que aprofundou a questão do Espírito Santo, porque muitas vezes essa confusão... Não, eu sei que não, mas muitas vezes isso gera uma confusão até no meio evangélico. Sim. Porque a falta de entendimento do selar do Espírito. Raiz que eu não conhecia as Escrituras. Eu já conhecia há 300 anos atrás uma pessoa que largou a igreja porque Satanás conseguiu colocar no coração dele que ele tinha pecado com o Espírito Santo e agora é gandaia, porque eu estou indo para o inferno mesmo, perdi a salvação. Dentro da igreja tem muita confusão. E é isso, a ignorância, por falta de conhecer a palavra de Deus com o seu contexto, e aí arruma pretexto para dar ocasião a coisas que Deus não chamou a dar. Então, por mais que Jesus Cristo tenha apresentado credenciais para qualificá-lo de forma inequívoca, como esperado o Messias de Israel, ainda assim ele foi rejeitado. As obras que ele fez foram atribuídas a Satanás. Você opera aí pelo poder de Beelzebul. Está lá em Mateus 12, 24 a 30. Até eu estou pondo o versículo aqui que eu não preciso nem abrir aqui, já está aqui. Ó. E essa foi a rejeição da nação. Essa foi a rejeição mais grosseira, mais profunda, mais exteriorizada, mais pública, que a confrontação mais maior, rasgada, mais rasgada, mais explícita. E essa rejeição foi se manifestando de formas diferenciadas em várias situações. Na página 19, no seu caso, eu não sei que página é, da nossa apostilinha, em Mateus 13, 57 a 58, diz que escandalizavam-se nele.
os próprios nazarenos, os conterrâneos de Jesus, os montes clarenses se escandalizavam no pastor Geraldo. Os próprios nazarenos se escandalizaram em Jesus. E ele não conseguiu fazer nenhum milagre ali por causa da incredulidade deles. Quando você vai em Mateus 16, 1 e 4, e compara com Mateus 28, 11 a 15, eles chegam, depois de ter falado que ele operava pelo poder de Beelzebul, já falei isso aqui, fala: mestre, mostra-nos um sinal vindo do céu. E ele fala: ó, nenhum sinal, agora não faço mais sinal para vocês não. Agora o meu papo é aqui com a minha galera. Se você estiver presente, eu vou falar de um jeito que vocês não vão entender, em parabolê, né? Porque agora a coisa vai, a partir de Mateus 12, com essa explicitude de chamar o Filho de Deus e Filho de Beelzebul, eles falaram: se chamaram o Filho de Deus de Beelzebul, imagina vocês. Né? Ele faz esse discurso para os enviados, não sei se são os 12 ou 70, em Mateus mesmo. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, imagina o que eles vão fazer com vocês. E tem aquela palavra que ele usa também sobre o homem rico, que o homem rico construiu uma vinha, né, e mandou alguém ver como está vendo, mandaram o outro, mandaram o filho, aí é esse o herdeiro, vamos matar. Porque o que enviou para fazer o convite, ele pensou: bem, se eu mandar o filho, meu próprio filho príncipe, eles vão se sentir honrados. Já conversou sobre isso outro dia. Imagina que chega o filho da Dilma, bate na sua porta, estaciona com uma limusine de 18 portas, fala assim: ó, vai ter um Boca Livre no Planalto, idiota, só coisa fina. Você vai se sentir, né, o cara, vou comprar uma roupa nova, uma beca nova, porque eu vou lá em Brasília, sou convidado da Dilma, vou sentar lá na cabeceira da mesa, os garçons vão parar de me servir. As pessoas, os convidados, né, para participar do reino, em vez de se sentir honrado, porque o próprio príncipe foi fazer o convite, falou: vamos, pega e mata. Esse é o herdeiro. É o herdeiro. Não, eu vou citar isso aqui: não queremos que você reine sobre nós. Eles chegam a falar assim. Ele falou: eu não vou dar mais nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E quando o sinal do profeta Jonas é dado, o sinal do profeta Jonas é a ressurreição de Cristo. Que os guardas chegam e vão correndo e contam para os fariseus: só sumiu lá. O defunto sumiu. A pedra foi removida, selada, aquela pedra grande. Não, quando você vai no grego, a pedra não foi giradinha assim por lá, não. Ela foi jogada longe. Uma pedra de toneladas. Não tinha nem guindaste na época para levar essa pedra para o lugar onde ela foi. Nossa. Para mover essa pedra. A única ilustração que eu vi na internet que realmente expressa isso do grego é uma que é a caverna assim, a pedra assim, a pedra foi jogada longe. Uma pedra de toneladas. É evidências que exigem um veredito do justo mercador. A ressurreição, os fatos que cercam a ressurreição, foi para deixar a coisa assim incontornável, inexplicável mesmo. Ou você acredita que ressuscitou, ou não tem outra explicação. É isso que realmente é ressurreição. E os principais sacerdotes perceberam isso. Perceberam que realmente alguma coisa ali tinha jonado, tinha acontecido. Eles falam: o negócio é o seguinte, ó, segura aqui o adiantamento, depois eu passo o resto, vocês vão e falam, vocês morrem falando que dormiram em serviço, porque é a pena de morte para um guarda romano que dormisse. E era uma escolta de 12 soldados, sendo que 9 vigiavam enquanto 3 dormiam e revezavam a noite inteira. Ah não, vocês 12 aí dormiram, cochilaram, veio um bando de pescador analfabeto, ludibriou uma escolta romana, removeu uma pedra tonelada e levou o corpo. Escolta que não teve penalidade nenhuma. Não teve penalidade nenhuma. Ou eles preferiram gastar uma nota. E primeiro subornou a guarda. Me procuraram, nós falamos um jeitinho. O governador, e eu falei: não, isso não, mas já não pode falar isso. O governador vai mandar, ó. Não, calma. Eu converso com o Maluf lá, deixa comigo. Eu sei que ele gosta.
E ele deve ter aproveitado a oportunidade. Igual o assessor do juiz. Isso aí, para Pode deixar que eu deixar essa aí passar batido, você vai ter que molhar minha mão, assim, encharcar minha mão. Ele, o governador, deve ter aproveitado a oportunidade para cobrar muito. Porque eu posso mandar matar, punir esse soldado tudo aí. Então, para, como é que fala? Para endossar essa mentira aí, vai ter que pagar bem. Eles preferem gastar muito dinheiro para criar uma versão que corre, fala em Mateus 28, de 11 a 15, entre os judeus até o dia de hoje. E por que essa versão corre até o dia de hoje? Por causa daquilo que a advogada lhe sabe. Eles tinham fé pública. Eles eram lá os doutores da lei. E deixando-os, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, a ressurreição. E eles tinham fé pública. Você sabe, se o rapaz ali de boné, né, de farda, falar que você fez uma coisa, está feito, mesmo que você não tenha feito. Isso acontece todo dia, né? Não, mata o cara sem querer, põe uma arma na mão dele, não, a gente trocou tiro aqui. Ele tem fé pública. A palavra dele vale lá. O povo segue o que aquele que tem fé pública declarou. Falou, roubaram o corpo aí do embusteiro, né, que eles pediram a escolta para o Pilatos. Por isso que corre essa versão até hoje. Quando você vai em João 19, 14, 15, nós estamos vendo aqui as várias facetas da rejeição. Né? Era a véspera pascal, João 19, 14 e 15, cerca da hora sexta, e disse o Pôncio Pilatos, governador, aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Né? Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Isso aqui lacra a coisa, né? Não temos rei senão César. A cegueira do sacerdote era tanto que ele falou, eu quero um gentio como rei. O que é uma coisa difícil da ótica judaica. Aceitar a tutoria, o tutelato, qual que é a palavra? Né? Tutela, né? A tutela de um samaritano ou de um gentio. Menos esse aí que se diz Messias. Que seja um idólatra, um gentio, narcisista, louco, o meu rei, menos Jesus Cristo. Não temos rei senão César. E aquilo que o irmão estava citando, aquele trecho lá, Lucas 19, 14, os concidadãos odiaram o enviado, o príncipe, que foi fazer o convite, e enviaram após ele uma embaixada, dizemos, não queremos que este reine sobre nós. Aí vem o lamento de Cristo, em Lucas 19, 44. Não reconheceste a oportunidade da sua visitação. E eles não somente recusaram a Cristo, a liderança judaica, em nome da nação, como durante todo o seu ministério, eu fiz até uma compilação aí de alguns versículos, que está na apostila, página Helênica 18. Ô, Carlos, uma pergunta. Como o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, estudando e tudo, provavelmente ele ouviu, ele presenciou, ouviu alguma Presenciar coisa. talvez não, porque ele não morava em Jerusalém, né? Não, ele morava em Tarso. Ok. Mais ao noroeste. Ok, então não. Tinha que passar pela Fenícia e começar a Provavelmente entrar ele na devia Turquia. ser já jovem quando aconteceu a crucificação. Sim, ele deve ter ouvido falar, porque essas coisas repercutiam. Não acontecia tanta coisa bombante no mundo assim, para concorrer com isso. Porque ele encontrou todos os apóstolos ainda vivos. Sim, claro. Não. E o objetivo dele era matar todos. Pedro, João, todo mundo. Tiago. Todos. Era dizimar essa seita. Né? E durante todo o ministério de Cristo, a liderança tentou contradizê-lo e até matá-lo. Vamos a alguns versículos. Mateus 12, 38. Ele é interessante.
eu já ri muito com o Rafa, é uma boa risada espiritual, da infantilidade da liderança. De como eles só tomavam na fuça. De como eles tentavam cercar Deus. Ser mais sábio do que Deus. Ser mais esperto do que Deus. Essas tentativas de fazer com que Cristo se contradizesse. Para ter um pretexto para acusá-lo. Como naquela circunstância em que eles chegaram com os herodianos. Os herodianos os zelotes eram a turma anti-governo, eram os radicais, era a turma anarquista, os zelotes. É a turma que plantava bomba, que fazia terrorismo, que levantava sedição. Os herodianos, por outro lado, é a turma dos, eu não posso usar essa palavra, dos bajuladores, da turma que bajulava. Dos fuxas. Nos Estados Unidos é o nariz de uma certa cor, né? Da turma que bajulava. Ou seja, eu estou traindo o meu povo, mas eu estou me usufruindo da benesse do governo. E aquele que governa sempre gosta de um traidorzinho, de um vira-casaco, para poder dedar coisa e tal. Aí eles se aproximam de Jesus, acompanhado de radicais pró-governo e radicais contra o governo. E mostra a moeda para ele, ô mestre, e ainda, tipo assim, você é crente, você não pode mentir, hein? Nós sabemos que o senhor só fala coisa de conformidade com a palavra, com a verdade, é só ler o trecho lá depois. E nós vamos fazer uma pergunta aqui e ele fala, agora nós pegamos. Agora o Papalégua vai cair na armadilha do coiote. Né? Conhece esse desenho? Porque do jeito que responder, ele vai se denunciar. Se ele falar pró-governo, o zelote cai nele. Se ele falar contra o governo, o herodiano cai nele. Agora nós cercamos. Agora vai. Mestre, a moedinha aqui, ó. De quem que é essa moeda? A gente deve pagar o tributo ou não deve? Se falar assim, não deve. O herodiano, opa, tá roubando César. Deve, o zelote, opa, traidor da pátria. Né? Ele devolve a pergunta, de quem que é a efígie? Que desenho que está aí? Eles falam, de César. Então o que for de César você dá para o César, o que for de Deus você dá para Deus. O zelote, gostei. As coisas de Deus para Deus, os herodianos também, gostei. As coisas do César, vem para o César. Então beleza, resolvido o problema. Aí eles, beleza. Ficaram com a cara quadrada. Acharam que ia cercar. E eles levaram todos, levaram os saduceus, os herodianos, levaram todos os fariseus. Eu vou pegar ele alguma coisa. Os fariseus apanharam tanto nessa semana entre o domingo de Ramos e a crucificação propriamente dita, que foi durante essa semana que o debate foi mais intenso, que teve uma hora que eles mandaram alguém, falando, não vão aparecer mais não, porque eu já estou linchado já de tanto apanhar teologicamente. Eles mandaram mensageiros. Otorgaram uma procuração. Para fazer, deram uma procuração, falaram, vê se pega ele lá, porque eu já apanhei muito, eu já estou com vergonha, meu filme já está queimando. E até no último momento, até mesmo na hora que ele foi preso, levaram lá na casa de Anás, eles esforçaram ele, assim. Sim, ver se ele se entregava, se ele se traía nas palavras. Né? Por exemplo, aqui em Mateus 12, 38, então alguns escribas e fariseus replicaram, não, esse aqui é o do sinal, é no 16:1 aqui, ó. Queremos ver um sinal da tua parte, esse aí eu já falei. 16:1. Também não é esse não. 19:3. Tem um monte aí. 19:3. Vieram a ele alguns fariseus, Mateus 19:3, e o experimentavam. Lembra aquela palavra? Estava peirazando Jesus. Lembra da sua palavra aí, ô Isaac? Você que gostou da palavra peirazo. E o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Estavam querendo ver a interpretação dele, para ver se entrava em contradição com aquilo que está em Moisés, que está na Torá, para eles terem com que denunciá-lo. Você vai no Mateus 22:15,
Teve aquela lá da mulher adúltera, no 22:15, que era para ter levado o marido e a mulher adulta, só levaram a mulher. Para ver se ele entra em contradição com a lei. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. O espírito era sempre esse. Está no Mateus 22:15. Quando você vai no 18, ó, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, existia uma malícia por trás da pergunta, da argumentação. Quando você vai no 23 do mesmo capítulo, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. Eu falei desse na escola dominical domingo, a mulher dos 7 maridos. Você estava dormindo, não estava lá? Ela não estava lá. Ela estava assando frango. Foi uma tentativa de pegadinha. Ela matou a aula. Eu falei testemunho bonito minha que ela mata a aula, ela própria confessou que matou a escola dominical domingo passado. Falei. Aquela foi fazer aniversário 9 de abril. Ela está enrubescida. Não, eu lembro. Ela está apimentoada. Ele me mata, gente. Lucas 20:20. Então é só você não matar a aula que eu não te devo. Mas foi por uma boa causa, foi pelos nossos estômagos. Lucas, ela fez o papel da Marta, né? Marta. Maria escolheu a melhor coisa. Acabou ainda mais. Você fica aí com essas tarefas domésticas. Não foi lá o Marta. Acabou de estragar mesmo. Marta. Lucas 20:20. É por isso que nós vamos servir eternamente um ao lado do outro. A pessoa recruta do mesmo pelotão, hein? Aí ela fala, eu quero sair daqui, me manda pro lado do fogo. 20:20. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Sempre com esse intuito. Legal a jurisdição. Está vendo? São versículos que mostram que durante todo o seu ministério, longe de receber as suas credenciais, eles tentavam contradizê-lo, ver se ele falhava, para poder ter um motivo para denunciar. Em João 8,6, acontece o seguinte. Na apostila aí tem mais versículos. 8,6. Isto diziam ele, tentando-o, para terem de que o acusar. A ocasião da circunstância lá da mulher adulta. E eles não apenas tentaram contradizê-lo ao longo de todo o seu ministério, como até matá-lo mesmo. Vamos apelar, vamos matar, porque argumentar não adianta. Ele é mais sábio do que nós, ele escapa. Em Mateus 12, 2:14, tem uma dessas tentativas. 12, 2:14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. No 21:46, de Mateus, foram várias circunstâncias. Está escrito. Ele falou uma lá que eles entenderam, que o chapéu encaixou direitinho. Ele fez uma sequência de parábolas aqui, a dos 2 filhos, do que fala que vai fazer, mas não faz, do que fala que não vai fazer, mas faz, e dos lavradores maus. Aí no 45, e falando por parábola. Mas essa parábola foi tão bem parabolada, que até quem não era para entender, entendeu. A carapuça serviu, né? A carapuça serviu. É essa palavra que eu estava querendo, a carapuça. Ele citou Salmo 118, né? A Exatamente. pedra que os consultores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra. Opa, a pedra é ele. Os consultores nós, logo. Opa, então eu sou o burro da história. Ah, entendi! Eu sou burro! Essa aqui eles entenderam que era Vai ele. entender, está aqui no 45. Ó. Os principais. Engraçado, eles não gostavam de Jesus, queriam matar Jesus, mas não saía da aba dele. Só ficava na cola. Né? Só ficava na onde ele vai, eles estão lá também. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola,
entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Engraçado. Eu tô captando. Essa carapuça tem um meu diâmetro Mas encefálico se eles entenderam, você vê, eles são indesculpáveis. Eles são uns entenderam. orelhudos João mesmo. fala que muitos deles Gente. perceberam que Jesus era o Messias, mas não confessou, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos viram, ele é de fato o Messias. Aí, como consequência, ele se deixou tão irado que no 46 fala: e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Esse cara com vontade de ir lá esganar Jesus. Não ia pegar bem, não. Mas ele falou: se eu esganar esse profeta aqui agora, o povão vai cair em cima de mim, vai linchar nós aqui. Ó. E isso acontece também em Mateus 26, versos 3 a 5. É por causa do tempo ali, eu já estou olhando daqui meus 4 minutos, né? Acho que dá para ver mais um. Na apostila tem aí uns 15 versículos aí. Né? Vamos ler mais um que acho que ainda dá tempo lá. 21 e 6. 4 minutos por 5 minutos. Né? Já que a gente está em Mateus, ó, no Mateus 26, de 3 a 5. Quem já leu os evangelhos sabe que vira e mexe eles tentavam matar Jesus. Ou contradizer ou matar, ao invés de aceitar. Tão credenciado Messias. Né? 26, de 3 a 5. Eu já estou quase igual o pastor Geraldo, precisando de óculos. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E acabou sendo durante a festa. Eles se reuniam. Nós temos que dar um jeito de matar esse cara. Ele está queimando o nosso filme. Tem uma outra passagem que está aqui na apostila, eu não sei qual que é agora. Se a gente deixar a coisa rolando do jeito que está rolando, os romanos vão vir aqui e vão tomar tudo. Vão tomar tudo. Nós temos que matar esse homem. Ele é endemoniado e porta-voz de Beelzebul, isso a gente sabe, mas o povo não enxerga. Será que só a gente enxerga aqui? Tem circunstâncias, diálogos lá em João, que ele fala assim: agora a gente já sabia que você tinha demônio, mas agora nós temos certeza. Vocês já leram esses discursos? Agora nós temos certeza que você realmente tem demônio. Eu estou lembrando aquele versículo que fala o contrário, né? Que Deus cegou os olhos deles. Né? Não, eles achavam que eles eram os únicos que enxergavam. Esse povão, essa plebe aí, nada sabe. Isso fala lá, eles falam, isso está nos versículos aqui citados no estudo. Eu estou de olho para ver quando é que vai parar de piscar para apertar de novo. Essa plebe nada sabe. Quando ele entra na entrada triunfal, que o povão está lá, Jesus, Jesus, né? Fazendo a ola do Senhor lá, a ola do Messias, e fala lá. Palmas. E o povão vai atrás dele e para nada aproveita. Esse cara insatisfeito, indignado. É só ler nos evangelhos. E a ralé ainda segue esse trem aí. Para nada aproveita. Meu Deus do céu. Como é que pode? Ser enganado. Eles falavam para os mensageiros, mandavam mensageiro para ver se fraga ele em alguma palavra para a gente ir e levar para o governador e condenar. Os caras voltaram. Nunca ninguém falou isso. Não é possível, até vocês foram enganados! Será que só a gente enxerga aqui? Mudley, seu burro! Será que só a gente que enxerga? Nós estamos aqui com a Torá aqui, a gente sabe que ele é um falsário, um embusteiro. Eu quero até olhar essa palavra no grego, embusteiro, né? Deve ser aquele que usa de ardiz. Então a consequência de tanta cegueira, de tanta negação, de tanta tentativa de contradição, de tanta tentativa de tanto repúdio ao ministério de Cristo, é que ele, lá a partir de Mateus 13, ele muda de discurso, ele muda de público, ele muda de postura. Ele agora começa a falar do reino de Deus no futuro. Ele que no princípio do ministério ele falou, tá quase.
está chegando, né? Como um certo, está quase lá. O reino dos céus está próximo. Com a recusa, com isso tudo, filho do demônio, demoniado, enviado de Beelzebul, as tentativas de fazê-lo se contradizer, as tentativas de matá-lo, os planos, as deliberações, aí ele muda o discurso. Faltam 5. Agora eu tenho relógio. Se tivesse um relógio na minha frente sempre, quem sabe eu seguiria. Parece a igreja. Mas aqui fica por alto. Eu já baixei demais. Põe um digital, mandou uma placa. Aí ele começa a falar do reino como uma coisa para depois, como algo no futuro. Se o discurso dele no início do ministério era arrepender-se que está próximo, agora ele começa a falar nos seguintes termos. Mateus 23, 37 a 39. Lá, por ocasião da entrada triunfal dele em Jerusalém, se apresentando como Hamashiach ben Davi, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Exclamação. Quantas vezes, olha só a divindade, né? Quantas vezes que ele se fazendo igual ao Pai, o Deus do Velho Testamento. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Ele é da roça, você sabe, né? Não é assim? Quando a galinha está chamando os pintinhos, não faz isso? Galinha choca. Aí os pintinhos ficam piu, 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 piu. Mas pensou Deus fazendo assim? Para ver se os israelitas vinham para debaixo da asa dele. Quantas vezes? É porque eu sou um galinhófilo, eu amo as galinhas. A Lulu, ela tem até medo de galinha. O único bicho de estimação que eu tive na minha vida era uma galinha garnizé branquinha. A cotinha. E eu comia o ovinho dela todo dia, era um ovinho tamanho de uma azeitona. Todo dia eu comia o ovinho cozido. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E se você olhar o contexto de Mateus aqui, a casa é o templo. Aquele lugar... O que foi isso? Estraga aí. Aquele lugar que ele expulsou os vendilhões, né? Que os discípulos falam assim, nossa, que pedras, que edificação. Uma casa deserta é o templo, é Jerusalém. É só olhar Oséias 3:4. Muito tempo sem rei, sem escola sacerdotal, sem profeta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer o Baruch Atah, o bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai ser lá no final da tribulação. A hora mais negra de Israel. Quando você observa, ó, vocês não vão me ver mais, até que, um evento lá no futuro. Em Mateus 21, 41 a 43, fará perecer horrível, falando parabolicamente, né? Fará perecer horrivelmente a estes malvados, falando aqui dos maus agricultores, dos líderes de Israel. É só olhar o contexto. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? É aquela da carapuça. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos teus olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, nós, a igreja, que lhes produza os respectivos frutos. Em João 18:36, mas agora o meu reino não é daqui. Porque ele está lá naquele papo de rei com Pilatos. Eu para isso nasci, para ser eu. E logo tu és ser, tu disseste, bababá. Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar, para te matar? Falou, tu tem autoridade, teria sido retido, só que se tivesse cidade. Você acha que se eu não rogasse, o pai me mandaria 12 legiões aqui para me livrar? Mas agora o meu reino é desse mundo. No futuro vai ser. Em Mateus 25:31,
Quando? E os discípulos que ouviram o discurso, está próximo, agora eles estão ouvindo esse papo de quando, no futuro, depois, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então ele vai se assentar e blá blá blá, e escolher quem entra no reino e quem não entra. Lucas 19, 12. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino. Ele toma posse lá dentro da tribulação, com o toque da 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15. Os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Aí ele volta, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Em Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia. E para fechar, lá dentro do tempo quase, em Atos 11, 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, algo que era para ter acontecido. Isso é 1 Coríntios, capítulo 11. Sim, tem outros Você versículos. citou Atos. Atos. Ah, eu citei Atos? Atos 11. Então é 1 Coríntios 11, 26. Eu que não editei direito aqui. Corrija a apostila aí. É 1 Coríntios. Não, mas a apostila só vai até o Mateus 26, 29. Ah, tá. Então isso eu acrescentei hoje. Na verdade tinha um outro que eu queria citar também. Mas viajou para uma terra distante, ficou muito tempo longe, fora. É só ler os evangelhos, o papo é esse. Era para agora, agora ficou para depois. Por causa da recusa. Aí então, no dia 9, aniversário daquela garota, vermelha, a enrubescida, nós vamos entrar realmente no estudo do livro do milênio. Depois que falhou, Hades eterno, né? Do livro do milênio. Amém? Podemos orar?